Boa noite a todos que estão chegando aí. Vamos começar nossa live hoje falando sobre um assunto muito importante, não é? Que é a... Ai, eu tô tentando gravar aqui o... Pronto. Boa noite, Lari, tudo bom? Pronto, hoje a gente vai falar os impactos do sono no desempenho escolar. Vamos lá, mais pessoas, marquem as pessoas, vamos assistir essa live que hoje a gente vai falar de um sono que atormenta muitas famílias, muitas mães, né? Principalmente os adolescentes, né? Que é mais difícil, né? Mais complicado para a gente conseguir colocar uma rotina. Então eu vou esperar 5 minutos para que mais pessoas entrem, para que a gente possa começar essa live e falar desse assunto tão maravilhoso. Nesse encontro da gente de toda quarta-feira, que nós temos, né, que provavelmente a partir de hoje a 15 eu vou mudar esse dia, porque a minha faculdade vai começar e eu não vou ter mais folga dia de quarta-feira. Então eu estou esperando só eles me passarem a carga horária para eu ver como é que vai ficar. Mas a gente vai continuar com nossas lives semanal, a gente vai falar, vai continuar a ter convidados muito especiais. Então vamos aguardar as pessoas começarem a entrar, 5 minutinhos, né, pra gente começar. Eu sempre dou essa tolerância, porque é ao tempo que as pessoas vão chegando em casa, tomam café, dão café ao filho, para depois vir cá para a live para compartilhar esse bate-papo que a gente vai ter hoje, né? Que vai ser muito legal. E eu quero que as pessoas que estejam aí coloquem aí nos comentários de onde estão falando, para que eu possa entender, né, com quais locais eu estou falando, de onde são as pessoas. Então vamos aguardar 5 minutinhos só para as pessoas começarem a chegar aqui para a gente começar a conversar, a bater esse papo bem legal. Boa noite, Viviane, boa noite, Marlise, Cida, boa noite. Boa noite para todos que estão entrando aí. Estamos só aguardando 5 minutinhos, como eu faço todos os dias. Né? Aguardo 5 minutinhos para a gente começar a live, para a gente começar a falar sobre esse assunto, né, que atormenta tantos pais e cuidadores, que é a falta de rotina, os impactos, né, do sono no desempenho escolar, a falta de rotina no sono. E eu vou citar aqui para vocês sobre quantas horas por faixa etária tem que dormir, o que pode estar levando isso, quais são as causas e as consequências, né, desse sono no tempo adequado, desse sono de qualidade. E eu também vou dar dicas de como fazer, como melhorar isso, como as mães podem agir, né, os cuidadores podem agir para mudar esse quadro. Então daqui a pouco a gente vai começar, já está pertinho da gente começar a falar sobre isso. Boa noite, é alguém que está com brinquedos de vestir. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Nós já vamos começar, falta só 5 minutinhos para a gente começar. Para a gente falar sobre os impactos do sono no desempenho escolar. Porque isso, o sono também influencia, né, no desempenho escolar, no desenvolvimento cognitivo, físico e emocional das nossas crianças e adolescentes. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai fazer um bate-papo aqui no Instagram e eu tô esperando vocês. Vocês que estão aí, compartilhem essa live aí no aviãozinho. E vocês que vão assistir essa live gravada, eu vou deixar por um período gravado aí no Instagram.
por um tempo, tá? Então a gente vai começar a nossa live agora para falar sobre isso, né? Qual é o papel do sono, né, para as crianças? Então, o sono, ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento, tanto físico como cognitivo, como emocional. Então, durante a infância e adolescência. Então, quando esse sono ele não é suficiente ou de má qualidade, várias áreas das crianças podem ser afetadas, tá? E quais são as consequências disso? Da falta de uma rotina, da falta de um sono de qualidade. Então, eu vou começar a citar para vocês o tempo ideal de sono por faixa etária, tá? Que ela está de acordo às diretrizes do Consenso Internacional de Higiene do Sono. Então, o sono ele pode variar de acordo à idade. Então, quando as crianças elas vão se desenvolvendo, isso vai mudando. Por exemplo, tá? O Consenso Internacional de Higiene do Sono, elas têm umas recomendações, como por exemplo, os recém-nascidos, que são de 0 a 3 anos. Eles precisam dormir entre 14 e 15 horas por dia. E é importante lembrar, né, que os recém-nascidos, ele tem um ciclo de sono bem pequeno, mas é frequente, tá? Porque principalmente à noite, porque é o momento que eles comem, né? Eles amamentam. Então, os bebês, né? Crianças não, os bebês de 4 a 11 meses, eles precisam dormir entre 12 e 15 horas por dia. As crianças na idade pré-escolar, elas precisam dormir entre 10 a 13 anos, que são as crianças que estão na faixa etária de 1 a 5 anos de idade. E eu, no final dessa explicação, eu vou dizer por que é importante que tenha esse tempo de sono, tá? As crianças na idade escolar, que é de 6 a 13 anos, elas precisam dormir de 9 a 11 horas por dia. Os adolescentes, entre 14 e 17 anos, eles precisam dormir entre 8 e 10 horas por dia. E os jovens adultos, né? Boa noite para quem está chegando. Então, os jovens adultos de 18 a 64 anos, eles precisam dormir entre 7 e 9 horas, tá? E os idosos, que eu não poderia deixar de falar hoje, né? Porque hoje é o dia da vovó, do vovô. Então, os idosos de 65 anos ou mais, o Consenso Internacional da Higiene do Sono, eles citam que eles precisam dormir entre 7 e 8 horas por dia. Então, como vocês verem, existe uma variação muito grande. Boa noite para quem está entrando. Quinha Eri, eu acho alguma coisa assim. Boa noite, vai compartilhando essa live aí com pessoas que vocês conhecem. Então, à medida que o ser humano ele vai se desenvolvendo, ele vai mudando essa rotina de sono, tá? Então, assim, isso não é uma regra. Existem pessoas que se satisfazem, que conseguem restabelecer energia com mais ou com menos tempo. Então, isso é apenas uma recomendação. Isso não é uma linha de trem, que é reto, tá? Não é uma receita de bolo. É assim para todo mundo e é assim que tem que ser. Então, não acontece isso, tá? E qual o problema que algumas crianças e algumas adolescentes não conseguem ter essa rotina de sono? Não conseguem dormir esse sono que deveria, essas horas que eles deveriam. Existem alguns vilões que eles atrapalham, tá? O sono das crianças e adolescentes. E muitas vezes os pais têm um grande desafio, né, em conseguir lidar com isso. Então, eu tenho algumas dicas que a gente pode dar que pode estar influenciando nisso aí. Por exemplo, crianças, elas precisam ter uma consistência no horário de dormir, tá? Então, ela precisa ter uma rotina da hora de dormir, para que elas se sintam seguras e relaxadas na hora de dormir. Então, essa rotina, ela precisa ser tanto na hora de dormir, quanto na hora de acordar, tá? Isso é muito importante. Isso
é um dos vilões, quando a criança ela não tem essa consistência do horário de dormir, que pode acabar afetando o relógio biológico da criança, fazendo com que ela não consiga. Muitas vezes o pai estabelece assim, 9 horas, boa noite, Lucas, estabelece um horário, mas a criança não tem aquela rotina, cada dia ela dorme um horário diferente. Então, existem alguns vilões, né, que são os estímulos antes de dormir. Quais são esses estímulos? São as telas, são os computadores, os celulares, as televisões, que interferem no sono da criança e do adolescente. Porque aquela luz azul que é emitida pelas telas, elas atrapalham a produção do hormônio do sono, que é a melatonina, fazendo com que a criança fique muito agitada. Então, outro vilão é o ambiente não ser adequado, com muita luz, muito barulho, com uma temperatura desagradável, né? Isso pode acabar fazendo com que a criança ela tenha dificuldade. Outro vilão é quando as crianças e adolescentes se alimentam com alimentos pesados ou estimulantes, né? Ou com muito açúcar. Os estimulantes, como a cafeína, próximo da hora de dormir, ela acaba não conseguindo pegar no sono. Então, as crianças, também como os adultos, elas têm estresses, elas têm preocupações, elas têm medos, tá? E o que acontece? Isso acaba intensificando, isso acaba vindo com muito mais força quando chega na hora de dormir e acaba fazendo com que a criança tenha dificuldade de dormir. Então, a mudança na rotina é outra coisa que acontece. Quando as crianças, ela muda do horário de ir para a escola, ela muda de escola, ela muda de endereço, divórcio dos pais, briga dos pais, quando ela está sofrendo bullying na escola. Boa noite, Ilma. Quando ela está sofrendo bullying na escola, isso tudo afeta negativamente a criança. Outra coisa que eu recebo muito, né, nos meus atendimentos é mães que eu falo assim, vamos marcar a terapia do filho. Ela fala assim para mim. Aí eu digo assim, olha, eu faço minha agenda na sexta-feira, no sábado. E aí eu digo a elas assim, tal dia. Ah, tal dia não, ela tem balé. Aí eu digo, tal dia, não, tem natação. Aí eu digo, tal dia, não, tem banca. Tal dia, curso de inglês. Então, essa sobrecarga de atividades extracurriculares também podem atrapalhar a criança. Aí ela me disse, o único dia que ela tem folga é sábado à tarde. Então, se você perceber, ela ainda tem os estresses da escola e ainda tem essa sobrecarga, né, de atividades extracurriculares. Isso pode estar atrapalhando a criança na hora de dormir, porque a escola já vem uma demanda, né, de muitas atividades, e isso aí, quando concilia com as atividades extracurriculares, é pior ainda. Então, é muito importante a gente, papai e mamãe, ficar atenta sobre isso, tá? Existe a questão da apneia do sono, que é muito mais comum em adulto, mas criança também pode ter. E aí acaba fazendo com que para a respiração, né, pausa a respiração e acaba fazendo com que a criança desperte. Outra coisa que a gente precisa ficar muito atenta é sobre os estímulos que nossos filhos estão tendo durante o dia. O que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está assistindo. Então é muito importante que a gente fique atenta a isso. Porque se ele está tendo estímulos negativos, se ele está assistindo filme de terror, se ele está jogando jogos violentos, isso pode acabar vindo à noite como pesadelo, como terror noturno. Aí faz com que a criança desperte assustada e aí ela pode ter dificuldade para voltar para dormir. Então é muito importante a gente estar acompanhando o que nossos filhos estão. E quando acontece, pronto, Nária, eu citei até lá em cima, mas vou te falar aqui. Olha, de 1 a 5 anos, a criança ela precisa dormir entre 10 e 13 horas, tá? A partir dos 6 anos até o 13, ela precisa dormir de 9 a 11 horas por dia, tá bom? Gente, podem ir fazendo perguntas que eu vou respondendo, tá? Não tem problema nenhum, a gente está aqui para um bate-papo. Eu quero que esse assunto
ajude muitas pessoas, muitas crianças, porque é fundamental que a criança tenha uma quantidade de sono e tenha uma qualidade de sono, tá? Então, como eu sempre falo, eu vou repetir sempre para vocês, cada criança é única. Então, nem sempre o que afeta o sono de uma criança pode afetar o outro. Então, não é uma receita de bolo, tá? Então, eu só citei aqui para vocês alguns vilões que eu vou repetir aqui só para deixar claro. Ter rotina regular, quando ela fica com estímulos antes de dormir, o ambiente precisa ser adequado, ela tem que ter uma alimentação adequada antes de dormir. Há questões de ansiedade e estresse que a criança passa durante o dia, a mudança de rotina dela, o excesso de atividade extracurricular. Boa noite, Andréia. A falta de atividade física, tem a questão da apneia do sono, a questão dos estímulos que ela recebe pelo dia. E tem uma questão também, quando acontece o desfraude, né? E aí o que é que acontece? A criança precisa acordar de noite para ir fazer xixi. Aquele treinozinho que a gente tem que fazer nos primeiros momentos, isso pode acabar atrapalhando a criança a voltar para dormir também. Então, gente, a falta de rotina, tá, do sono em crianças e adolescentes pode ter sérias consequências para a saúde dela e para o bem-estar. Isso acaba comprometendo a questão da escola com ela. Porque assim, quando a criança ela não tá bem, quando ela não dorme bem, ela acaba não tendo assim entusiasmo para acordar, não ter animação, não ter energia, tá? Então, essas coisas podem atrapalhar o desempenho escolar. As crianças podem acabar tirando notas ruins. E assim, eu já atendi uma pessoa mesmo que ela tinha um problema sério de dormir. Ela não conseguia dormir de forma nenhuma. E aí, quando a gente vê, foi uma pessoa adulta, tá? Eu tô falando de uma pessoa adulta para vocês aqui. E quando a gente fez a terapia, né, a gente descobriu que quando ela era pequenininha, ela tinha uns 4 anos, o papai bebia muito e quando chegava dentro de casa batia na mamãe. E ela tinha medo do pai matar a mãe, então ela ficava acordada. E isso agora, na vida adulta, está refletindo. Então, o que eu tô querendo passar aqui para vocês é o seguinte, que muitas vezes as crianças, a gente acha que as crianças não estão percebendo o que está acontecendo ao nosso redor, quando na realidade elas sabem sim o que está acontecendo. E muitas vezes elas fazem isso por amor a gente. Eu falo a gente, mãe, tá? Porque eu também sou mãe de um menino de 15 anos. Então, assim, muitas vezes as crianças acham que elas têm que tomar conta da gente. Elas acham que tem que ficar acordada para proteger a gente. Então, a gente precisa entender, né? E compreender isso e ficar atenta a isso. Qual o motivo que meu filho agora não está conseguindo dormir? O que está levando a meu filho a não dormir no horário que deveria dormir? O que está levando a meu filho a trocar o dia pela noite? Quais são esses estímulos? Porque, olhe bem, o cérebro em desenvolvimento, quando ele recebe muita informação, o cérebro fica acelerado e aí a criança demora de dormir. Por exemplo, eu vou citar uma coisa para vocês que eu sempre falo para as mães na mentoria, tá? O que é? É necessário que 1-2 horas antes da criança ir dormir, é necessário que ela pare de ter acesso às telas, aos dispositivos eletrônicos. Por quê? Porque assim, o nosso cérebro, ele tem, né, o nosso sistema nervoso, ele fica em simpaticotomia, tá? Que é o quê? Que é durante o dia, o nosso cérebro, ele fica assim, ó. E aí, ele precisa de um tempo para ele se acalmar e ele entrar no parasimpático. Então, ele fica no simpático de dia e no parasimpático à noite. Mas não é como a mágica, ele não faz isso e entra no parasimpático. Ele precisa de um tempo para parar. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu coloquei lá no Instagram, nos meus stories essa semana, uma metáfora que eu gosto muito. Eu quero assim, aí vocês me perguntaram assim, Cleide, por que precisa dessas horas todas? Por que precisa de tanto tempo para a criança dormir? E a gente precisa explicar isso para eles,
para que eles entendam a importância do sono. E qual é essa importância? Eu quero que vocês imaginem agora um cardume, tá? E aí, de repente, vem um tubarão. O que acontece com esse cardume? Ele se espalha, tá? E aí, ele só depois de um tempo, eles voltam a ficar todos unidos de novo. Então, agora eu quero levar isso para o corpo da gente. É uma forma que vocês podem explicar criança ou adolescente. Eu explico isso sempre para meu filho. Eu e meu esposo, a gente sempre senta para conversar com ele sobre a importância do sono. Porque não é só dizer assim, ó, tem que dormir. Não, a criança ela precisa entender por que ela tem que dormir, tá? Então agora levando para o corpo da gente. Quando a gente está de dia, a gente está agitado. A gente tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra. A criança vai para a escola, vai para natação, vai para o curso de inglês, vai para a banca, vai para educação física, vai para futebol, vai para várias coisas. E o que acontece? As células do corpo dela, todo o corpo dela se espalha. Vamos dizer assim, que fica uma bagunça, tá? Então, essas células, toda essa organização do nosso corpo, a gente precisa de um tempo. E esse tempo é aquele tempozinho que eu falei, né? Que começa de 14 a 17 horas para criança e vai até de 7 a 8 horas para adultos. Então, o que acontece? Então, precisa desse ciclo, né, de sono para que todo o nosso corpo ele se reorganize, para que o nosso sistema nervoso coloque as coisas tudo no lugar. Por que tem que fazer isso, Cleide? Para que no outro dia a criança ela tenha energia e disposição para acordar para ir para a escola. Então, quando a criança acorda no outro dia sem energia, sonolenta, é porque ela não dormiu, é porque alguma coisa lá dentro dela ainda está desorganizada. Então, isso é um sinal que a gente, como mãe, precisa ficar alerta, porque quando as nossas crianças elas acordam indispostas e elas acordam assim sonolentas, é porque elas não dormiram, não tiveram o tempo nem a qualidade de sono, que é muito importante, tá? A gente unir esses dois fatores, tanto o tempo quanto a qualidade do sono. Então, o que eu quero falar com isso com vocês? Que a gente precisa ficar muito atento, porque nós pais e cuidadores, né, nós temos um papel muito importante com as nossas crianças e adolescentes, com o desenvolvimento saudável dele. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente passe para os nossos filhos, para que eles entendam. Porque assim, aí muitas mães chegam para mim nas mentorias e fazem assim, mas Cleide, eu já falei com ele que ele tem que dormir de 8 a 10 horas, mas ele não dorme. Porque é o seguinte, as crianças como nós adultos, precisamos saber o porquê. Não é só dizer 8, 10 horas, o que tem? Eu durmo 6, acordo bem. E aí? Então, a gente precisa saber por quê, para que a gente possa conversar com elas, para que elas entendam, porque elas só vão conseguir fazer o que deve ser feito quando elas entendem a importância disso. Até vocês pegarem um filme, pegarem um documentário, qualquer coisa que fale sobre isso, é muito importante. A gente saber que uma rotina de sono regular, a criança tem uma hora para dormir, tem uma hora para acordar, isso faz muito bem, faz com que ela revigore as energias, né? Quando a gente fala assim, a gente vai fazer alguma coisa que a gente gosta, um hobby, a gente volta de energias recuperadas. A mesma coisa é a criança. Então, quando a criança ela dorme bem, ela dorme o tempo suficiente, o corpinho dela se ajeitou todo, ela vai acordar muito mais alegre, muito mais disposta, muito mais assim, empenhada para fazer tudo. E quais são as consequências de quando a criança não faz isso, né? Ela tem uma questão no desempenho escolar, né? Ela vai ter dificuldade de concentração, a memória dela vai ter reduzida, ela vai ter uma menor capacidade de aprender, então ela vai ter um resultado baixo, né? Vai ter notas ruins, ela vai ter falta de motivação para participar de atividades, no cognitivo dela, né? O que acontece com o sono? O sono, ele consolida todas as memórias e experiências que as crianças tiveram no dia, criança e adulto. Então, a falta disso, ele pode afetar negativamente a capacidade da criança
de resolver problemas, de tomar decisões, de compreender os conceitos complexos e acaba fazendo com que ela se desestimule em ir para a escola, tá? No comportamento. Então, quando a criança ela não consegue dormir direito, quando ela não tem uma noite de sono adequado, o que é que acontece? Ela fica mais irritada, ela fica agitada, ela fica impulsiva, tá? Ela não se comporta direito na sala, ela tem conflitos com os colegas, com os professores, ela começa a desenvolver comportamentos desafiadores, ela tem dificuldade em encontrar as emoções e até mesmo diminuir a tolerância dela. E ela tem uma tolerância ao estresse baixíssima, tá? Então, a falta de sono, ele pode ocasionar tudo isso. Então, pode fazer com que prejudique a criança a participar de forma ativa as atividades da escola, as atividades recreativas, de descer para o play, tá? E quando ela fica muito cansada, muito sonolenta, isso é até perigoso para ela, porque corre o risco dela sofrer um acidente, tanto na escola, como na rua, como em casa, porque ela fica assim meio sonolenta, é como se ela ficasse assim meio dopada, e ela acaba não prestando atenção nas coisas. No impacto na saúde da criança, o que que acontece? Uma criança, quando ela não dorme direito, ela acaba tendo alguns problemas, como obesidade, desequilíbrio dos hormônios, diabetes do tipo D, pressão alta e até problemas cardíacos, que pode ser gerados lá na frente. Pode ser que não apareça agora, mas lá na frente isso pode aparecer nas crianças. Então é muito importante que a gente estimule os nossos filhos, as nossas crianças a dormirem o tempo que for necessário. E quais são os impactos emocionais, Cleide? Aumenta muito o risco das crianças ter ansiedade, ter depressão e estresse crônico, tá? Então, quando a criança ela fica assim muito tempo, né, sem conseguir dormir o tempo, seja por barulho, seja porque a luz está forte, seja porque está fazendo calor, seja porque ela está com estímulos de jogos eletrônicos, seja porque está assistindo vídeo de terror, isso também é uma das coisas que a gente precisa ficar atenta, a questão dos terrores noturnos, né, da questão de insônia, quando a criança assiste muito filme. Muitas crianças já apareceram para mim quando a mãe diz assim: Cleide, ele não consegue dormir sozinho, ele só quer dormir no quarto comigo, com o pai. E quando a gente faz terapia com essas crianças, a gente descobre que eles estão assistindo filmes de terror, que os jogos que eles estão jogando, que é uma das primeiras perguntas que eu faço para as mães: que tipo seu tipo de jogo seu filho está jogando? Boa noite, Silvia. Então, é a primeira coisa que eu pergunto. E ela sempre me diz: tal jogo, tal jogo, tal jogo. E aí eu digo: mãe, você já parou para olhar o que é que tem nesse jogo? Que tipo de jogo é esse? Se está adequado para a idade dele, que na realidade não estão. Tem alguns jogos, gente, que as crianças estão jogando que são muito violentos. Que são jogos que deixam as crianças altamente agitadas. Então, o que é que está acontecendo com as nossas crianças? Eu não estou dizendo aqui que o TDAH não existe, tá, gente? Eu só estou dizendo o seguinte: que esses estímulos, eles podem potencializar alguma desatenção que a criança tem, alguma dificuldade que a criança tenha de atenção. Então, é muito importante a gente olhar isso aí. Então, e o que acontece também com a falta de sono? Gente, é tanta coisa, é tão importante o sono pra gente, como a redução da imunidade. Então, acontece que quando a criança ela não dorme direito, ela começa a reduzir a imunidade dela. Então, ela fica fraca, a capacidade do corpo dela diminui muito, ela começa a ficar doente, ela fica suscetível a doenças. Então, ela começa a ter muitas infecções, a ficar muito gripada. Isso tudo pode ser consequência do sono. Eu não estou dizendo que é só o sono, tá, gente? Eu estou dizendo que isso pode ser. E para a saúde mental das nossas crianças, né? Ela pode desenvolver o transtorno do humor, transtorno da ansiedade, da depressão. Isso principalmente acontece em adolescentes. Então, é muito
importante, né, que a gente olhe para isso. Adolescentes mesmo, que algumas acontece assim, que ela troca o dia pela noite. O que está acontecendo? Por que esse adolescente está fazendo isso? Por que ele está trocando o dia pela noite? Se o nosso cérebro, tá? Ele está condicionado quando a luz abaixa, é noite, a gente dorme. Então, quando tem luz, a gente ficar no simpático. E quando não tem luz, a gente entra no parasimpático. Por que o corpo dessa criança não está fazendo essa conexão? O que é que está acontecendo? Porque a questão das telas, a luz azul, ela pode estar prejudicando a fabricação desse hormônio, que é o hormônio do sono, que é melatonina. Então, quando esse hormônio ele é prejudicado, automaticamente a criança ou o adolescente ele não consegue dormir. E ainda tem o seguinte, na adolescência existe um monte de hormônios que estão aí loucos no corpo das nossas crianças, mas eles precisam, tá? A gente precisa conscientizar nossas crianças e adolescentes sobre a importância do sono, sobre a importância dele fazer todo esse processo de dormir o horário que precisa dormir com qualidade. É importante que aqui na minha casa mesmo, no meu quarto, não tem televisão. O meu filho não usa televisão, a gente não usa televisão aberta, a gente só tem a gente tem uma assinatura de uma televisão fechada, de um canal fechado, mas a gente não usa televisão no quarto. Quando a gente quer assistir, a gente vai para a sala. Isso já é uma rotina da gente aqui. Então, a gente está trabalhando muito também com meu filho sobre essa questão, porque a gente precisa fazer com que o celular seja desligado e ficado longe da criança. É muito importante isso. Para que eles fiquem no mudo, fiquem no modo avião, em qualquer coisa. Para que não toque ou não chegue mensagem e eles acordem. Então, há muitas coisas que a gente precisa ir fazer aos pouquinhos, a gente precisa ir treinando. Mas isso precisa ter uma consciência, tanto dos pais como das crianças. Mas a gente só pode conscientizar nossas crianças quando a gente tem conhecimento sobre isso. Então, assim, eu vou citar aqui para vocês algumas coisas que a gente pode fazer, né? Como pais, como cuidadores, para que a gente consiga minimizar esses impactos negativos que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes. Como, por exemplo, criar uma rotina consistente do sono, tá? Criar um horário regular para a criança dormir e para a criança acordar, mesmo nos finais de semana, tá? Então, se a criança durante a semana ela dorme 8 horas e acorda 6, não é que você vai ser inflexível. Você não vai dizer assim, não. Por exemplo, aqui em casa a gente libera sexta e sábado, a gente libera ele, mas ele sabendo que no outro dia ele tem um horário. Boa noite, Mari. Então, a gente sempre deixa, agora ele sabe que tal hora ele vai acordar, porque é a hora que a gente toma café e as refeições a gente faz questão que seja em família. Então, criar uma rotina de sono consistente, com horários regulares, tá? Para que as crianças elas possam minimizar esses impactos. Mas isso não quer dizer que você tem que ser rigorosa com teu filho, tá? Eu não sou com o meu. Eu tenho flexibilidade, mas ele hoje, ele tem consciência da hora que ele precisa dormir por causa da hora que ele tem que acordar, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é criar um ambiente propício para o sono, tá? Como, Cleide? Com luz mais fraca no quarto, sem ruídos, sem perturbadores. O que são perturbadores, Cleide? Perturbadores são, vamos supor, um boneco que seja muito, assim, fisicamente assombre a criança, brincadeiras de assustar a criança quando ela estiver no quarto. Então, a gente precisa criar um ambiente todo, assim, aconchegante para a criança, né? Então, a gente tem também uma rotina de relaxamento antes de dormir. Por exemplo, como dar um banho morno, ler uma história para ele, botar uma música bem suave. Isso também ajuda, tá? Então, o quarto ele precisa estar tranquilo, ele precisa estar escuro, ele precisa estar
confortável, tá? Então, por que, Cleide, é importante você fala assim, tanto em rotina? Porque assim, a rotina, ela ajuda a preparar o cérebro da criança para a hora de dormir. Então, assim, é como se fosse um reloginho. Vocês já ouviram falar nisso? Quando acontece o seguinte, quando a gente tem uma rotina, vamos supor, eu tenho uma rotina de almoçar meio-dia. Então, quando dá meio-dia, meu estômago grita. Então, isso é uma rotina. Então, quando você cria essa rotina com o teu filho, dele dormir tal hora e acordar tal hora, quando chegar o horário, ele vai dar sono. Isso é certeza, tá? Só se ele estiver sendo estimulado é que ele não vai dormir. Mas, se ele estiver naquela rotina, na hora H, ele vai dar o sono dele. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, meu filho, desde pequenininho, eu criei uma rotina com ele. Dele tomar café, merendar, almoçar, merendar, jantar e merendar. Ele tem 15 anos. Isso eu fiz com ele até os 6 anos. E nunca passou. Então, a rotina de sono também funciona dessa forma. Então, estabelece uma rotina. Coloca assim, ó, quando a gente entrar no quarto, a gente vai desligar a luz. Ou então, bota uma luz fraquinha no quarto, tá? Coloca uma musiquinha, principalmente quando é bebê, quando é pequenininho, né? A gente faz mais isso. Coloca uma musiquinha bem leve. Se for maiorzinho, conversa com ele para que ele ouça um áudio de relaxamento, para que ele possa acalmar, né, o movimento do corpo dele, para que ele saia do simpático e entre no parasimpático, para que ele possa aproveitar essa noite de sono. Muitas crianças chegam e falam assim, mas tia, dormir é perder tempo, porque ele não entende que não é um perder tempo. O dormir é tão importante quanto estar acordado. Agora, a gente também não precisa ficar dormindo 24 horas. A gente tem que dormir o tempo suficiente para que o nosso corpo ele se restabeleça. A Cleide não quer dizer que a criança, né, a criança entre 1 e 5 anos, ela só restabelece o corpo dela, as energias dela, se ela dormir de 9 a 11 anos, ou desculpa, de 10 a 13 horas, não. Como eu falei, cada pessoa, ela é única, tá? Existem crianças de 1 a 5 anos que elas dormem 10 horas, que elas dormem 8 horas e acordam muito dispostas. Então, isso é uma coisa individualizada, tá? Isso aqui só é uma recomendação, só é um parâmetro para a gente ter. Por exemplo, se um adolescente de 14 a 17 anos, ele estiver dormindo 4 horas, será que realmente é suficiente? Será que realmente ele permitiu que o corpo dele se reorganizasse, que desse energia para ele, para outro dia ele enfrentar os desafios, os obstáculos do dia seguinte? Será que realmente ele está? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para eles. Então, aí chega aqui, né? Eu achei muito engraçado que quando eu estava pesquisando isso, eu disse, não, eu vou ter os idosos, porque hoje é dia dos avós, né? Eu disse, eu vou fazer isso. E aí eu vi que os idosos, eles necessitam de menos tempo de sono. É incrível isso, né? Eles necessitam apenas de 7 a 8 horas de sono. Eles não precisam mais do 9 a 11, de 8 a 10 horas, de 7 a 8 horas. Para um idoso já é o suficiente para ele se recuperar. Boa noite, Gisele. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? O assunto está dando para entender? Fala aí para mim, para que eu possa continuar aqui com o nosso assunto. Eu queria que vocês me dissessem se algum de vocês aí tem algum problema de sono com o filho. Está enfrentando alguma dificuldade para o filho dormir, ou para o sobrinho, para alguém que esteja junto com vocês. Eu quero que vocês comentem aí. Falem aí nos comentários para mim se alguma de vocês estão tendo esses problemas. Que bom, Silvia, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, que vocês estão conseguindo assimilar isso tudo que eu estou falando. Então, gente, eu queria passar essa mensagem para vocês. Sim, e uma tá dizendo que tá entendendo, sim, tudo direitinho. Que bom. Eu adoro quando eu consigo falar e as pessoas conseguem entender o que eu tô falando, porque aqui eu não tô querendo trazer termos técnicos,
Eu não tô querendo falar assim difícil, eu tô querendo falar algo que vocês entendam. Algo que, como mãe, eu já passei, como mãe de adolescente, eu estou passando. Então, é muito importante essa minha experiência como mãe, né? Que eu tenho, que eu sempre fui muito presente, eu sempre passei pelas algumas coisas, a questão da dificuldade com o eletrônico, a questão com as telas, tudo isso teve um momento que eu também tive. Não é nada. Cleide, você conhece essas coisas e você não passa. Eu passo sim. Passo e muito, viu? Mas a gente consegue ir levando. A gente consegue fazendo com que ele se... Boa noite, Márcia. Tudo bom? Então, gente, eu quero que vocês compartilhem essa live com mais pessoas, para que as pessoas entendam da importância de ter um sono. E assim, ó, quando vocês perceberem que as crianças estão ficando mais nervosas, que elas estão ficando com a irritabilidade e vocês não souberem o que é muito importante que vocês procurem uma ajuda, procurem uma terapia, procurem um profissional para que ajude a vocês, para que ajude que essa criança ela ressignifique, como essa mulher que eu atendi mesmo, que ela tinha essa questão de achar que ela com 4 anos poderia proteger a mãe, isso ela carregava por toda a vida dela. Eu acho que ela tinha 56 anos. E ela estava carregando isso, essa dor de não poder dormir. Imagina quantos benefícios essa mulher teria se quando criança ela tivesse feito a terapia, tivesse ressignificado isso e tivesse percebido que ela não era para ela proteger a mãe, que a mãe era grande e a mãe era capaz de se defender. E isso acabou prejudicando ela em várias áreas. E ela procurou justamente por isso, porque ela estava tendo dificuldade em trabalho, dificuldade com relacionamento. Já tinha se casado, acho que 1 ou 2 vezes, 2 ou 3 vezes. Já tinha se separado, porque ela não conseguia, ela tinha uma mania de ficar rolando na cama a noite toda sem conseguir dormir. Ela disse que vinham 1001 pensamentos, que ela ficava em alerta. E na época dela, há 56 anos atrás, ou melhor, 52 anos atrás, não tinha terapia, mas hoje a gente tem. E a gente precisa ficar alerta a isso para saber se está na hora da gente procurar ajuda. Se a gente não for capaz de ajudar nossos filhos, a gente tem que procurar ajuda de quem é capaz de ajudar, tá? E muitas vezes é uma coisa tão simples, gente. É a criança quando ela tem alguns, por exemplo, crianças que têm pesadelos constantes, que tem terrores noturnos, isso é um alerta muito bom para os pais. Então a gente precisa entender que às vezes essas coisas que acontecem, elas não são tão ruins, tá? Elas são apenas uma forma que o corpo da criança está querendo mostrar para os pais que tem alguma coisa de errado, tá? Quando ela não está se concentrando na escola, quando ela está tendo dificuldade de aprender, quando ela está com irritabilidade, quando ela está agitada, quando ela está nervosa, quando ela tem ansiedade. Então, várias coisas podem estar dando um alerta de que essa criança precise de ajuda, de que esse adolescente ele precise de ajuda. Porque pode ter certeza, todo mundo gosta de dormir, todo mundo gosta de descansar. Então, por que essa criança não está conseguindo? Por que esse adolescente está tendo tanta dificuldade em pegar no sono? Por que ele está tendo tanta dificuldade em manter uma rotina de sono? Por que ele está tendo dificuldade em ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio adequado no sono. Então, isso tudo é um alerta que nós, como pais, precisamos ter. Então, se ele não está conseguindo dormir, se ele está trocando, o que é que ele está assistindo? O que é que ele está vendo? O que é que está acontecendo na vida dele que está fazendo com que ele não consiga dormir? Então, são perguntas, são interrogações que a gente precisa ter com esse olhar, né, para o filho da gente. Primeiro, a gente precisa se conscientizar das coisas que podem estar fazendo com que nossos filhos não durmam, que está fazendo com que ele não tenha um sono reparador, um sono que o ajude a lidar com os desafios do dia seguinte, tá? Por que ele está tendo essa irregularidade?
Quais são os estímulos? É o ambiente? É os estímulos? É a alimentação? O que é que ele está comendo? Será que ele está tomando café? Será que ele está comendo chocolate? Será que ele está comendo alguma coisa que estimule ele? Será que ele está comendo muito doce? Será que ele está comendo algo pesado que está fazendo com que não aconteça a digestão e acaba fazendo com que ele não consiga dormir direito? Será que ele está com alguma preocupação com a escola? Será que ele não está conseguindo lidar com alguma coisa que está acontecendo com ele? Algum medo? Será que ele está sofrendo um bullying? E de noite ele acorda assustado? Ele tem terror noturno? Então, isso tudo é muito importante a gente ficar. Será que ele, quando os pais estão se divorciando, acham que as crianças não estão vendo e começa a ver que ela não está conseguindo dormir? Será que ele não está tomando consciência disso? Será que ele não está vendo? Será que está acontecendo muitas brigas na frente dessa criança? Ou até mesmo quando essa criança está no quarto, que os pais acham que elas não estão ouvindo? Será que a mudança de cidade, a mudança de escola, a mudança de casa está afetando emocionalmente essa criança? Está fazendo com que ela, à noite, isso tudo venha, né? Intensifique mais esses pensamentos, essas coisas. Então, outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante também, é quando a criança, ela não faz atividade física. E aí, o que acontece? Ela não gasta energia. E aí, ela pode ter uma dificuldade em pegar no sono, ou então ter um sono tranquilo. Isso também faz parte. Então, eu citei para vocês várias coisas que a gente precisa ficar alerta. Então, tá aqui o alerta para vocês. Olha o que está acontecendo com seu filho. Olha por que está acontecendo isso, tá? Porque às vezes a gente acha assim, que não tá dormindo porque é preguiçoso, porque não quer. Será que realmente é porque não quer? Será que realmente é porque é preguiçoso? Será que porque ele gosta de fazer isso? Então aí, alguns alertas. Será que minha criança não acorda de manhã sonolenta porque não dormiu de noite? Porque ele tá viciado? Tá? Porque o jogo eletrônico hoje, o dispositivo eletrônico, ele vicia tanto quanto uma droga, como a maconha, como a cocaína. É a mesma coisa. Então a gente precisa ficar atento a isso. Então a criança teve dificuldade de acordar de manhã, ela dormiu às 7, 8 horas, às 8, 10 horas que ela tinha que dormir. E ela tem dificuldade. Peraí, por que ela está tendo dificuldade? Será que realmente ela dormiu? Ou será que ela ficou fazendo outra coisa? Então aí, isso tudo, tá? As coisas negativas a gente tem que puxar como um aviso pra gente. Então, se seu filho, você colocou ele no quarto, tá? Ou ele foi deitar, ele entrou no quarto, 10 horas. Aí vamos fazer a conta. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 horas da manhã você acordou ele. Ele dormiu 9 horas. E é entre 8 e 10 horas, tá? Ele tá dentro do parâmetro. E ele acordou sonolento, acordou irritado, acordou agitado, ou então acordou assim com fadiga. É um alerta para você. Então, nem sempre as coisas ruins que acontecem, esse desgaste que acontece de manhã quando você fica chamando, é uma forma de você parar e pensar: por que eu tô tendo esse desgaste? Se ele dormiu ontem 10 horas, que hora meu filho tá indo dormir? O que é que eu preciso ficar atento? O que é que eu preciso fazer para que eu perceba por que ele não tá dormindo? Tá viciado? Tá sendo hiperestimulado? Né? Ou ele tá levantando, comendo alguma coisa que não devia, né? Eu falo assim, alguma coisa pesada, tomando café, tomando chocolate. Isso tudo também atrapalha. Então, gente, a gente precisa ficar atenta a esses pequenos detalhes. Então, porque pais e cuidadores, eles desempenham um papel muito importante, né? No desenvolvimento do hábito de sono das crianças. E como eu falei, você se conscientizar e conscientizar seu filho da importância do sono para a saúde dele, para o desenvolvimento escolar, para estabelecer regras, né? Você precisa estabelecer regras sobre o horário dele dormir, sobre o horário dele acordar. E aí a gente precisa fazer isso hoje, agora. A gente não pode deixar isso para fazer
no final do ano, na última unidade, que é o que mais acontece, tá? Eu fico muito feliz. Eu, agora mesmo, no mês de junho, eu tive, até essa semana mesmo, eu tive contato de algumas mães que me procuraram para fazer terapia nos filhos, que teve um baixo rendimento escolar. E aí, o que foi que aconteceu com ela? Elas vieram me procurar e disseram, Cleide, a primeira unidade, ele não foi muito bem. Mas nessa segunda, caiu muito. Quer dizer, ela não está esperando a terceira e a quarta. Ela já tomou atitude. É isso que a gente tem que fazer. Então, começou, liga o sininho, liga o alarme, ó, tem alguma coisa de errado. Então, não vamos esperar chegar no último. Já aconteceu de mães me procurarem em novembro. E as aulas terminavam, como no começo de novembro, as aulas terminavam no final. Tá? Teve uma que, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar. Inclusive, eu até falei com a mãe essa semana, no ano passado, que ela estava com... Ela tinha essa questão do sono. Ela não quer dormir no quarto. Ela não queria dormir no quarto. Ela só queria a mãe. E aí a gente trabalhou isso nela. E ela conseguiu recuperar a matéria que ela estava prestes a perder de ano. E graças a Deus ela conseguiu. Então, a gente não precisa, não pode fazer isso. A gente não pode deixar de procurar ajuda quando a coisa já estiver naquela bagunça. A gente tem que se prevenir. A gente tem que pensar e agir antes, tá? Então, é muito importante que quando seu filho tiver qualquer um desses sintomas que eu falei, tá? Que eu vou repetir para quem entrou. E quem entrou agora também pode depois assistir a live, né? Se ele estiver começando a ter um baixo desempenho escolar, se ele tiver com dificuldade cognitiva, né? De aprender as coisas, de resolver problemas, se ele estiver tendo irritabilidade, impulsividade, acordando com fadiga, acordando sonolento, se ele te começar a estar com obesidade, desequilíbrio hormonal, começar com a imunidade descer quando você fizer exames, começar a ter ansiedade, depressão, um estresse crônico, né? Isso tudo são sinais que a gente pode começar a ligar o nosso radar. Então, se você chegou agora, tá? Aí Tássio colocou aqui, infelizmente muitos pais não acompanham, pois estão com suas demandas pessoais. Tássio, realmente isso às vezes é muito difícil para os pais acompanhar. Mas quando a gente abre mão de acompanhar isso, o prejuízo lá na frente é muito grande. E quando eu falo prejuízo, não é só o prejuízo financeiro, que também é grande, porque a gente paga a escola o ano todo para a criança. E quando chegar no final do ano, essa criança, além de perder de ano, né, ela ainda precisa ir para uma terapia, ela precisa de, muitas vezes até de tomar remédios. Então, eu sei que a vida não é fácil, tá? A minha também não é, eu tô corre-corre, eu cuido de casa, cuido de marido, cuido de empresa. Trabalho como terapeuta, tá? Essas lives que eu faço aqui para vocês, eu estudo para trazer de uma maneira bem simples. Eu tento esmiuçar, eu tento ler livros, eu tento procurar as informações para trazer coisas que eu sei que são do dia a dia da gente. Mas é muito importante que a gente fique atenta, né, a essas questões. Eu sei que as nossas demandas pessoais são muito grandes, mas essa criaturinha pequenininha, que eu chamo assim meus pequenos, estão aí, precisam muito da nossa orientação. Eles estão em fase de desenvolvimento e a gente precisa ajudar que eles se desenvolvam de forma saudável, de forma adequada. Até porque não existe presente maior para um pai e para uma mãe do que seu filho bem, ver seu filho feliz. Não é seu filho com a melhor faculdade do mundo, é ver seu filho feliz, sabendo que você olhar ali para ele. Quando a gente vê uma criança bem, um adolescente, um adulto bem, aí diz, poxa, que bom que essa criança tá bem. Mas o mérito é todo seu, pai e mãe. Tudo que aquela criança for é um espelho do que você fez, tá? Então,
nossos filhos são espelhos de todos os nossos comportamentos, de todos os nossos ensinamentos. Tá? Então, vamos ficar atentas a essas questões que eu citei para vocês, sobre essa questão de tudo isso, né? Não pensa isso, não se estressa quando seu filho não estiver acordando. Liga um alarme, liga um alerta. O que está acontecendo? Se eu brigar, vai resolver? Se brigar, tá resolvendo? Não tá. Então, a gente precisa saber qual é a causa, né? A gente precisa, não é o sintoma é acordar sonolento. O sintoma é estar tirando nota baixa. O sintoma é estar brigando com os colegas. O sintoma é os professores estar chamando você todo dia na escola porque o menino não presta atenção, porque o menino fala demais ou porque o menino está dormindo na escola. Então, os sintomas são esses, mas a gente tem que ir na causa. A gente tem que descobrir o que é que está fazendo aquilo. Porque quando a gente fica tentando resolver o sintoma, é fundamental a gente buscar a causa. É como se a gente pegasse, quando a gente está lidando com sintoma, é como se a gente pegasse uma poeira que está na sala e a gente jogar para debaixo do tapete. Uma hora essa poeira vai sair, ela não vai ficar lá. Então, cuidar do sintoma não vai resolver o problema do teu filho, tá? Então, presta atenção no que eu estou falando. Procura ver qual é a causa, o que é que está levando a ele a fazer isso, tá bom? Gente, a gente já chegou no nosso horário. Queria agradecer a cada um de vocês que está aqui. Espero que tenham gostado do assunto. Espero que tenham sido proveitosos. Então, se vocês estão aí, estão com algum problema, né, com questão de sono e quiser conversar, me chama no direct, eu estou à disposição. Eu trabalho com crianças e adolescentes. Para quem está entrando hoje e não me conhece, tá? Eu sou terapeuta, tenho especialização em atendimento de crianças e adolescentes. E faço isso porque amo fazer isso. Isso para mim não é um trabalho, tá? Quando a gente faz o que a gente ama, não é um trabalho. Então eu trabalho com muito amor com isso. Gosto muito de atender crianças e adolescentes e de ajudar a pais a realinhar isso, tá? Eu também tenho uma mentoria para pais, onde eu oriento pais, né, e cuidadores de como lidar com certas questões, como conscientizar, como melhorar a comunicação entre pais e filhos, tá? E como você conseguir, né, aquilo que você deseja com ele, de uma forma, porque nós somos os adultos da relação. Então, nessa mentoria, eu passo as estratégias, eu passo técnicas, passo várias coisas que você pode fazer com o seu filho para te ajudar a ter uma melhor comunicação com ele, fazer com que ele entenda o que você está falando, tá? Então, qualquer coisa, gente, me procura no direct. Muito obrigada. Deixa eu ler só uma coisa aqui que uma botou. Meu filho não estava querendo ir à escola. Eu troquei para a tarde e ele tá bem. Que bom, Ilma. E qual o motivo que ele não estava querendo ir de dia? É isso que a gente tem que saber. Você foi no sintoma, você mudou ele de escola. E qual é o motivo? Será que ele estava sofrendo bullying? Será que ele não estava dormindo direito e acordar de manhã para ele estava ruim? Então, Ilma, isso é um alerta que você tem que estar. Por que quando eu troquei para tarde ficou melhor? Tá? Então, liga esse alertazinho aí, começa a dar, faz um papel de investigadora e tenta descobrir por que a tarde ficou melhor para ele. O que é que tem à tarde que não tinha pela manhã? O normal é colocar a criança no reforço escolar. Então, o problema dele, né? E o problema desse baixo desempenho pode ser dormindo mal. Com certeza. Pode estar relacionado, sim, a ele não tá. É o baixo rendimento escolar, né, Tássio? Então, aí, Vilma, os colegas, o que é que esses colegas estão fazendo? Ele estava sofrendo bullying? Então, é muito bom você fazer o papel de investigação e saber o que é que está acontecendo. O que é que está levando a seu filho. Será que ele está brincando até tarde? Será que ele não está conseguindo dormir? Será que o bullying está atrapalhando o sono dele? Se é que foi bullying que você botou aqui, os colegas, aí eu não sei direito. Então, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que vocês possam
conseguir, né, nessa luta do dia a dia, a começar a abrir um alerta com isso. Se essa live já plantou uma sementinha dentro de você e você já começar a olhar de outra forma a falta de desempenho escolar, a sonolência de manhã, a falta de energia do seu filho, já valeu a pena essa live, tá bom? Beijos, fique com Deus. Até quarta-feira que vem, às 19 horas, que eu vou ter um convidado ou uma convidada ainda. Estou aguardando confirmar para a próxima semana. Então, espero que a gente vai falar de algum assunto bem interessante. A outra coisa, gente, manda no meu direct, tá? Ou então aí na live, quando ficar gravado, assuntos que vocês gostariam que eu abordasse, assuntos que são interessantes para vocês que são mães, que são cuidadoras, que são professoras, assuntos que vocês veem acontecer muito e que vocês gostariam que eu abordasse aqui, tá certo? Então, um beijo, boa noite a todos vocês.